Olá, meu nome é Fernanda Bueno, trabalho na Cross na área de desenvolvimento, soluções de acesso, na consultoria, treinamento. E uma das metodologias que a gente tem usado bastante nesse cenário é o Action Learning. Ele se mostrou uma metodologia extremamente poderosa em contextos que a gente precisa desenvolver novas habilidades, fazer reuniões e tomar decisões à distância. Basicamente, o Action Learning é uma metodologia de solução de problemas. Mas o grande diferencial do Action Learning, de todas as outras metodologias de solução de problemas, é que na mesma sessão, além de você sair com um plano de ação para solucionar aquela problemática, todos os participantes, eles também desenvolvem habilidade de liderança, habilidade de comunicação, e depois eles levam para o dia a dia essas novas habilidades pós-sessão, né? Isso tem se mostrado bastante rico. E aí é onde entra uma grande ferramenta do Action Learning, que são as perguntas. Perguntas que é uma ferramenta tão difundida com o advento do coaching, ele toma protagonismo nessa metodologia e abordagem de grupo. Sessões de Action Learning, elas são baseadas em perguntas. As pessoas só podem fazer afirmações em resposta a uma pergunta. Então, o tempo todo estamos sendo desafiados a pensar em perguntas poderosas, a tentar chegar de fato no núcleo do problema através de perguntas. E esse é um jeito completamente diferente de funcionar dentro de uma reunião, né? Dentro, inclusive, de uma reunião quando eu estou discutindo um contexto extremamente complexo. Isso mostra uma metodologia muito poderosa para eu lidar com programas de inovação, para eu trabalhar em programas de desenvolvimento de líderes, em programas de alto potenciais, como, por exemplo, programas de trainees, porque a própria ferramenta das perguntas faz com que você pense em novas ideias. Não existe limite para participação ou mesmo contribuição em grupos no Action Learning. Na Cross, a gente já viveu ricas experiências de programas de desenvolvimento de cultura, de valores, de integração de time, de definição de novas soluções. Então, se você tem um grupo que tem uma demanda, que tem um problema, que vocês não sabem como solucionar, talvez Action Learning possa ajudar inclusive a este grupo a adquirir novas habilidades que vão ser importantes no dia a dia nas interfaces. É legal a gente poder entender um pouco das premissas do Action Learning. Muitos anos de aplicação, de estudo, para entender qual é o tamanho do grupo ideal, quanto tempo a sessão deveria acontecer, quais são as etapas desse processo. E de verdade, quando a gente está falando de tamanho de grupo, a partir de 4 pessoas já é bastante produtiva a reunião. Se a gente está falando de sessões virtuais, que a gente tem conduzido bastante, talvez um número mágico seria 8 pessoas, mas isso depende, porque se o grupo se conhece bastante, se ele já é um grupo de inovação, a gente sabe que dá para ser produtivo também. Em relação às pessoas que estão envolvidas, quanto mais diverso, mais rico é a sessão. O que é imprescindível é que todos os participantes estejam focados e interessados a contribuir com a solução de problemas. O problema, ele pode ser tanto de natureza organizacional, corporativa, isso é o que a gente mais usa na Cross, mas ele pode ser de cunho individual. Eu posso montar um grupo para ajudar uma pessoa a solucionar um problema. Eu posso ter um problema que é compartilhado com aquele grupo, ou eu posso também ter um problema que vem de um sponsor. Então, eu junto um grupo de pessoas, como eu falei, quanto mais diverso, melhor. E aí, o sponsor traz qual é o problema complexo que ele espera que aquele grupo ajude a resolver. Nessa última modalidade, talvez seja interessante ter ou uma reunião a mais ou um encontro antes para a gente poder garantir perguntas que esclareçam as expectativas desse sponsor. E depois as sessões rodam normalmente. Então, eu falei um pouco do grupo, tamanho, quais são as pessoas que participam,
participam. Eu falei, esclareci que toda sessão ela tem uma solução de problemas lá no final. E a gente tem a questão da duração dessa sessão. Então, as sessões de Action Learning, a primeira sessão, que é o momento em que as pessoas vão entender a metodologia, como é que funciona, vão adquirir, inclusive, a habilidade de fazer perguntas, normalmente ela dura em torno de 2 horas. E depois as próximas sessões, elas podem ser mais rápidas. Quando os participantes já conhecem o método e já tem um ciclo de confiança entre eles, sessões podem ser extremamente produtivas. Existe, inclusive, uma modalidade de sessão com múltiplos problemas. Você coloca 4 pessoas para trabalhar, cada uma com um problema individual, e você roda 15 minutos para trabalhar cada um dos problemas, e olha, todo mundo sai com um plano de ação no final. Então, isso vai depender se os participantes da sua organização já estão afinados à metodologia. E aí a gente vai ganhando ritmo, vai ganhando produtividade. Ao longo das sessões que a gente na CRO já conduziu com outros clientes, tem feedbacks bastante ricos e importantes que a gente já viveu. Então, muitos clientes falam o quanto eles adquiriram a habilidade de ter um olhar mais diagnóstico para os problemas, para as situações. Então, aprenderam quase que colocar em segundo plano o seu julgamento, os seus preconceitos, e aí, de fato, dar espaço para ideias novas e para compreender ao fundo qual é o problema ou qual é a parte do problema que, de fato, vale a pena investir e vai ter diferencial na solução. Tem muito feedback também sobre o próprio papel do coach de Action Learning, porque toda essa estrutura de só poder fazer afirmações depois de perguntas não está no nosso mindset. Então, existe o coach de Action Learning que vai organizando toda a sessão, inclusive em relação ao processo, às etapas, e sem contar quantos gestores já não deram feedback para a gente sobre o time deles que estava participando de sessões de Action Learning, mesmo depois da primeira sessão, a gestão dá o feedback do quanto as pessoas se tornaram muito mais protagonistas dos problemas do dia a dia e, de fato, se tornaram muito mais produtivas e, como até eu falei, muito mais focadas. Logo no início da sessão de Action Learning, cada um dos participantes escolhe conscientemente e intencionalmente uma habilidade que ele vai querer desenvolver ao longo daquela sessão. É uma escolha individual. Isso, inclusive, é o que mais funciona para adultos. Que ele possa ter essa autonomia de pensar que tipo de habilidade que vai ser importante nesta sessão, que eu estou a favor da solução de problemas, ou de um método tem a ver com fazer perguntas. Quais são as competências, as habilidades que vão ser importantes para o agora e que eu quero desenvolver para depois? Hoje em dia, a gente vive um monte de habilidade e precisa desenvolver habilidades que antes a gente não sentia tanta necessidade, que antes não era tão importante. O próprio momento em que a gente interage muito mais virtualmente, quando você vive uma sessão de Action Learning no virtual, você pode fazer uma escolha de desenvolver uma habilidade que vai ser importante nesse cenário e que está sendo exigida em outras reuniões, em outras esferas. Por exemplo, habilidades que podem ser escolhidas e elegidas individualmente. A escutativa. Tem gente que escolhe desenvolver a habilidade da paciência, a habilidade de se manter focado, a habilidade de gerar perguntas poderosas, a habilidade de fazer perguntas em cima das perguntas dos outros participantes. E uma habilidade que é extremamente poderosa é poder enxergar o cliente como um todo, né? Então, na verdade, de novo, é uma escolha individual e intencional. E no final, a gente trabalha essa habilidade. A gente dedica entre 15 e 20 minutos, dependendo do tamanho do grupo, para avaliar o quanto que cada um conseguiu avançar, o quanto que ele se percebeu conseguindo desenvolver cada uma dessas habilidades. E isso vai ter reflexo depois no seu dia a dia. Um grande aprendizado que eu adquiri é que solucionar problemas, ainda mais solucionar problemas complexos, não precisa ser um processo ruim, não precisa ser um processo pesado. A gente está num contexto e cada vez mais a habilidade de comunicação, habilidade de gestão e habilidade de interação à distância são imprescindíveis.
E isso tem mostrado o quanto que a gente pode usar uma metodologia para ampliar o desenvolvimento das lideranças, das nossas lideranças, de cada corporação. As habilidades de trabalho em equipe, as habilidades de fortalecimento de cultura. Então, bora viver essa experiência também e repensar o formato de desenvolver habilidades, de desenvolver liderança e de tomar decisão. Muito obrigada.